Existem alguns períodos durante o desenvolvimento dos jovens que são chamados de fases sensíveis de desenvolvimento ou janelas de aprendizagem, onde o corpo, a natureza do corpo, ela se prepara para desenvolver determinada habilidade. E a gente pode utilizar isso a nosso favor para o desenvolvimento de atleta. Então, por exemplo, a principal janela de aprendizagem da coordenação é dos 0 aos 4 anos, ou seja, desde o nascimento até os 4 anos de idade. Então, se eu chegar com uma criança que tem 5, 6 anos e não desenvolveu essa parte coordenativa com 2, 3, 4 anos de idade, ela já vai ter perdido uma janela enorme de aprendizagem. Ou seja, ela pode ganhar coordenação? É lógico que pode, mas esse ganho vai ser muito mais lento. Porque a principal janela de aprendizagem, a principal fase sensível para o desenvolvimento de coordenação é do 0 aos 4 anos. E depois existe ainda uma boa janela até os 12, né? Até os 11, 12 anos, até próximo da puberdade dos jovens. Mas a principal é do 0 aos 4 anos. Então, por essa razão, muitas vezes, o tênis ele deve ser iniciado até mesmo antes, ou pelo menos uma atividade coordenativa preparatória para o tênis e também para outros esportes. Da mesma maneira, a janela de desenvolvimento de velocidade, também a principal, ela vai até os 4 anos. Então, uma criança que com 5 anos ela corre muito lentamente, dificilmente ela vai se tornar uma criança com grande velocidade no futuro, que seja muito rápida. Isso tem que ser desenvolvido antes. E muitas vezes os pais não sabem disso. Então, muitos pais às vezes colocam, quando o filho é pequeno, colocam muito tempo no colo. Então o filho não desenvolve, por exemplo, toda a musculatura da dorsal, de sustentação da coluna. Então ele vai demorar um pouquinho mais para começar a engatinhar. Quando ele for engatinhar, ele não vai ter tanta firmeza. Então a coordenação não vai se desenvolver tão bem, porque ele não vai ter a força de sustentação. E tudo isso vai se somando. Então, muitos chegam ali com 5, 6 anos de idade e a criança praticamente nunca praticou esportes. Então, é uma janela que também ela fica aberta, ela é principalmente do 0 aos 4 anos, mas ela também fica aberta ali até os 11, 12 e ainda tem um bom desenvolvimento da velocidade. Uma outra característica, que é a força, ela já inicia um pouco mais tarde. Então, a principal janela para o desenvolvimento de força se inicia 6 meses depois do pico de velocidade de crescimento, ou PVC, como chamam, né? 6 meses depois que a criança atinge a maior velocidade de crescimento dela, que geralmente acontece na adolescência, ali entre os 13 e 14 anos de idade, ela inicia uma fase sensível para o desenvolvimento de força. Então os hormônios estão agindo muito mais, sobe o nível hormonal desses adolescentes e eles começam a responder muito bem ao trabalho de força. Então o nível de força começa a subir muito rapidamente. E da mesma forma, se eu não aproveitar essa janela, chegar ali com os meus 17, 18 anos e não tiver aproveitado essa janela hormonal, podemos dizer assim, ou fase sensível para o desenvolvimento da força, quando eu for começar um trabalho, eu vou ter ganho de força, lógico, mas esse ganho não vai ser tão rápido, não vai ser tão grande. Então existem fases que devem ser aproveitadas. Os treinadores têm que ter a consciência disso, seria muito importante que os pais também tivessem consciência disso, para que pudessem desenvolver e abrissem possibilidades para os seus filhos participarem de mais esportes, né, ou até de outras atividades. Mas tudo se resume a uma prática e se você conseguir trabalhar bem e aproveitar essas fases sensíveis, o seu desenvolvimento vai ser melhor e muito maior ao longo do tempo.